Bom, hoje vamos estar vendo ali um ou dois exercícios ali referente aos geradores síncronos, tá? Referente ao que a gente estudou ali já, né, nas aulas anteriores. E o primeiro exercício aqui, ele é referente a ensaios, tá? Resultados de ensaios que se fazem nos geradores, né? Ensaios a vazio e ensaio de curto-circuito para a gente determinar os parâmetros, né, elétricos ali do gerador, que seria a reatância síncrona dele e a resistência da armadura, né? Então, o primeiro exercício ele diz que um gerador síncrono de 200 kVA, 480 volts, 50 Hz, ligado em Y e com uma corrente nominal de campo de 5 amperes foi submetido a ensaios tendo seus seguintes resultados, tá? Então isso aqui, quando ele dá os dados aqui dessa forma aqui, isso é os dados de placa, tá? Os dados nominais do gerador. Quando ele dá a tensão aqui, e ele não diz se é de fase ou de linha, a gente considera que a tensão é a de linha, tá? Que ele dá. Que normalmente a especificação dos geradores é em termos de tensão de linha. A não ser que o exercício deixe claro que é tensão de fase, né? Mas caso contrário, a gente considera aqui que a tensão é de linha. Então, para uma corrente IF nominal, para esses 5 amperes aqui, né, que é a condição nominal do gerador, a tensão terminal, né, a vazio, foi medida como sendo 540 volts. Para a corrente F nominal, né, que vai gerar a mesma tensão EA interna, né, no ensaio de curto-circuito, foi encontrada uma corrente de curto-circuito, que é essa daqui, de 300 amperes, tá, na armadura. E quando uma tensão CC de 10 volts foi aplicada a dois dos terminais, uma corrente de 20 a 5 amperes foi medida. Aí ele pede para encontrar a resistência da armadura e a reatância síncrona aproximada em ohms que seriam usados no modelo do gerador nas condições nominais. Então, o gerador recém-descrito ele está ligado em Y, de modo que a corrente contínua no teste de resistência flui através de dois enrolamentos, portanto a resistência é dada por essa expressão aqui. Aqui eu fiz um desenho, tá bem simplificado, do que seria esse ensaio. Aqui CC, né, esse ensaio número 3 aqui, que gerou essa condição aqui, né, ele é um ensaio basicamente para te descobrir a resistência da armadura, tá? Porque tu usa uma tensão contínua, logo a reatância indutiva é zero, tá? Para essa tensão contínua aqui que tu vai aplicar. E como ele está em Y, né, tu aplica entre duas fases do gerador, a corrente ela vai estar passando por essa resistência aqui dessa fase e também por essa resistência dessa fase. Logo, o valor que tu encontrar desse ensaio aqui tu tem que dividir por 2, né, que é o que está sendo mostrado aqui. A corrente vai passar nessas duas fases, né, e tu quer saber a resistência de uma fase só, né. Então tu tem 10 volts aqui, dividido pelos 25 amperes, dividido por 2, tu vai ter uma resistência de armadura de 0,2 ohms, tá? Aí a tensão gerada interna com a corrente de campo nominal é igual a EA, igual a tensão terminal, né, a vazio, ou com o gerador sem carga, né, igual a VT sobre a raiz de 3. Então por isso que eu falei aqui, tá? Isso aqui é a tensão de linha. Como a gente quer a tensão de uma fase aqui, né, o gerador tem Y, a gente divide por raiz de 3. Então a tensão terminal a vazio para essa corrente de campo aqui, né, a tensão que é igual à tensão EA, né, porque está vazio, vai ser os 311,8 volts, tá? Aí a corrente de curto-circuito EA, tá? Vou pegar uma dessas fases aqui, ó, aqui eu vou ter uma tensão EA e vou botar essa fase aqui em curto-circuito, tá? Aí eu medi no ensaio que a corrente deu 300 amperes. Então a tensão terminal é zero, porque eu botei o terminal aqui do gerador em curto, e a tensão EA interna vai ser esses 311 aqui, né, para uma fase, né, tensão de fase. Então, EA dividido por EA, 311, né, a tensão de fase aqui, de uma das fases, dividido pela corrente de ensaio, 300 amperes, vai ser igual ao módulo da impedância, tá? Isso aqui é a lei de Ohm básica, né? Tu tem a tensão EA, é igual ao módulo da impedância, que é o Z, vezes o IA, né? O IA foi passado para baixo aqui. O RA a gente já descobriu, tá? Então substitui o RA aqui, faz aqui as adaptações matemáticas necessárias aqui, e finalmente a gente chega nesse valor aqui de reatância síncrona, tá? Como eu sempre falei ali nas aulas ali, né, a resistência RA ela é uma resistência muito menor, né, do que o valor da reatância síncrona. Logo, se eu tivesse desprezado o RA e calculado aqui que a impedância aqui, em vez de ser o Z aqui, é o próprio XS, tá, desprezando o RA, eu ia ter obtido um valor de 1,04 para a reatância síncrona. Que em muitos casos é uma simplificação bem aceitável aqui para o valor original dela, tá?
Então o modelo final, tá, do gerador síncrono ficou sendo esse aqui. Então essa aqui a tensão é A nominal e os valores da resistência, né, de armadura e reatância síncrona. Bom, nesse exemplo aqui, tá, então a gente vai estar avaliando aqui o efeito ali de adicionar uma carga, tá, num gerador que opera sozinho, tá, um gerador sozinho alimentando uma carga. E qual que vai ser o efeito aqui na frequência, né, do alimentador, nas tensões aqui de alimentação das cargas, quando eu adicionar uma segunda carga, né, quando essa chave fechar. Então a figura 4.31 mostra um gerador alimentando uma carga. Uma segunda carga deve ser ligada em paralelo com a primeira, né, que vai ser a carga 2. O gerador tem uma frequência sem carga de 61 Hz, ou seja, se eu desconectar a carga 1 e também a carga 2, a vazio aqui ele vai estar gerando uma tensão de 61 Hz, né, que seria essa frequência vazio aqui que está mostrada no gráfico. E uma inclinação SP de 1 MW por Hz, que é a inclinação dessa reta aqui, né. Então a carga 1 consome uma potência ativa de 1000 kW com fator de potência 0,8 atrasado, né, ou seja, uma carga que tem uma resistência e uma reatância indutiva, ao passo que a carga 2 consome uma potência ativa de 800 kW e fator de potência 0,707 atrasado. Também outra carga, então, resistiva e também indutiva, né? Quando ele fala fator de potência atrasado, quer dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão, ou seja, são cargas indutivas, né? Antes que a chave seja fechada, qual a frequência de operação do sistema, depois que a carga 2 é ligada, qual é a frequência de operação do sistema, e depois que a carga 2 é ligada, que ação o operador poderá realizar para que a frequência do sistema retorne, né, para a frequência original, que seria os 60 Hz. Então, esse problema afirma que a inclinação da característica do gerador é 1 MW por Hz e sua frequência vazio 61. Portanto, se a gente aplicar essa equação aqui, que é a equação que descreve essa reta aqui, é uma equação aqui que me relaciona aqui um valor de potência, tá? E para essa potência consumida, qual a frequência, tá, que o meu gerador vai estar operando, tá? Que é vazio, ou seja, sem carga, ele vai estar na frequência maior, né, que é a frequência vazio. Na medida que eu vou consumindo potência ativa, a tendência é que o eixo, né, ele vai ficando mais pesado aqui para a máquina motriz e a frequência vai cair, né? Ela tende a cair para estabilizar no valor de regime, que aqui no caso seria a frequência de plena carga, tá? Que é esse valor aqui. Então, aplicando a equação da reta aqui, tá? E se eu pegar e nessa equação aqui isolar a frequência do sistema, porque a frequência vazio eu tenho, essa inclinação eu tenho, e a potência ativa consumindo pela carga 1 eu tenho. Então eu isolo esse cara aqui na equação, fica com isso daqui. Só substituo, tá? Frequência vazio 61, a carga 1 consome 1000 kW e a inclinação é 1 MW por Hz. Significa então que a plena carga, a minha frequência vai cair de 61 para 60 Hz, né? E depois a carga 2 é ligada, tá? Então a gente tem que só ajustar aqui, fazer o ajuste na potência ativa consumida, porque antes era 1000 kW, agora a gente tem 1800. Então só faz o reajuste na carga aqui e a frequência ela cai mais ainda, tá? Então conclusão ali principal é que quanto mais eu aumento a potência ativa, né, mais a frequência tende a cair. Só que aí a letra C me pede, tá, depois que a carga 2 é ligada, que ação um operador poderá realizar para que a frequência retorne para os 60 Hz. Então a única ação que você pode fazer aqui, né, para estabelecer a frequência, é o operador reajustar o regulador, tá, da máquina primária, da máquina motriz, né, o ponto de frequência vazio dela em 0,8 Hz, ou seja, elevando de 61,8. Assim, se eu tiver em vez de 61,8, essa frequência aqui, em vez de cair para 59,2, ela cai para 60 Hz, tá? Voltando para a condição de operação aqui desejada. Então é esse o controle que se faz, tá? Para tentar sempre manter a frequência constante, né? Nesse tipo de caso aqui, onde eu tenho um gerador só, né, operando com uma carga ou com duas aqui no caso, né? A gente viu o efeito de aumentar a carga, né? Que é a diminuição da frequência. Mas se fosse barramento infinito isso aqui, né, eu teria aqui a frequência e a tensão terminais aqui como sendo constantes do sistema, né. Bom, então na próxima aula a gente continua, tá vendo mais um exercício e por hoje era isso. Valeu!